Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer, com muita alegria, a história de São Marcos Evangelista. Pois bem, vamos para a sua história. São Marcos era de sangue judeu. O estilo de suas escritas no Evangelho está cheio de expressões hebraicas, já que era oriundo desse povo. O idioma hebraico era-lhe muito mais natural do que o grego. Seus atos afirmaram que ele era de Cirenaica. Beda, acrescenta que era da raça de Arão. Papias, citado por Eusébio, Santo Agostinho, Teodoreto e o próprio Beda dizem que Marcos fora convertido pelos apóstolos após a ressurreição de Nosso Senhor. Santo Irineu, portanto, o chama de discípulo e intérprete de São Pedro. E de acordo com Orígenes e São Jerônimo, ele é o mesmo Marcos, a quem São Pedro chamava de filho. Em razão de seu ofício de intérprete deste santo, alguns acreditam que São Marcos era o responsável pelo estilo de suas epístolas. Outros, por sua vez, afirmam que tinha a ocupação de traduzir do grego para o latim aquilo que os apóstolos escreviam em suas línguas maternas, como às vezes se faz necessário. Segundo Papias e Clemente de Alexandria, Marcos escreveu seu evangelho a pedido dos romanos, os quais, como eles mesmos relataram, desejavam ter por escrito o que lhes havia sido ensinado da boca de São Pedro. Marcos, a quem fora feito esse pedido, empenhou-se em coletar tudo que em suas conversas ouvira de São Pedro, já que alguns afirmam que ele jamais viu Nosso Senhor em carne e osso. São Pedro regozijou-se perante o pedido dos fiéis e, tendo revisado a obra, aprovou-a e autorizou que fosse lida nas assembleias religiosas dos fiéis. Daqui procede, segundo aquilo que lemos em Tertuliano, alguns atribuíram esse evangelho ao próprio São Pedro. Comparando e cotejando os dois evangelhos de Marcos e Mateus, muitos são da opinião de que o primeiro somente fez um compêndio do segundo, porque se refere às mesmas coisas e muitas vezes usa as mesmas palavras. Marcos, no entanto, acrescenta algumas circunstâncias em particular e muda a ordem da narrativa, indo ao encontro de São Lucas e São João. Ele relata duas histórias que não são mencionadas por São Mateus, quais sejam a da viúva que deu 2 moedas e aquela da aparição de Jesus Cristo a seus discípulos que se dirigiam a Emaús. Santo Agostinho lhe confere o epiteto de compendiador de São Mateus, mas Seilier e outros acreditam não haver evidência para crer que Marcos se valeu do Evangelho de São Mateus. São Marcos é conciso em suas narrativas e escreve com uma simplicidade e elegância agradáveis. São João Crisóstomo admira a humildade de São Pedro. Podemos também mencionar de seu discípulo Marcos, ao observar que seu evangelista não faz referência às altas recomendações que Cristo deu ao apóstolo, quando confessou clara e explicitadamente ser ele o Filho de Deus. Tampouco relata a cena em que Nosso Senhor andou sobre as águas, e relata em detalhes como São Pedro renegou a seu mestre, como todas as circunstâncias. Por tudo que indica, escreveu seu evangelho na Itália, no ano de 49 de Nosso Senhor. São Pedro mandava seus discípulos desde Roma a fim de que fundasse outras igrejas. Alguns contemporâneos afirmam que São Marcos fundou a da Aquileia. Sabe-se ao menos que foi enviado ao Egito por São Pedro e nomeado bispo de Alexandria, que na época tinha a reputação de ser a segunda maior cidade do mundo, depois de Roma. Segundo afirma Eusébio, Santo Epifânio, São Jerônimo e outros, o Papa Gelásio, durante o Concílio Romano, bem como Paládio e outros gregos, que geralmente entraram em mais detalhes, afirma que encerrou sua vida no martírio, na cidade de Alexandria. São Pedro deixou Roma e voltou ao Oriente durante o 9º ano do governo de Cláudio, no ano 49 de nossa era. Durante essa época, São Marcos esteve pela primeira vez no Egito, segundo os gregos. A cronologia oriental, publicada por Abraão Equilessin, põe sua chegada a Alexandria no 7º ano de Nero e 70 de Cristo. Ambas crônicas entram em acordo ao relatar sobre seu martírio, contido nos antigos atos publicados pelos bolandistas. Foram essas em que se basearam Beda e a crônica oriental.
Parece que eles ainda existiam no Egito durante os séculos IV e V. Por elas, sabemos que São Marcos chegou a Cirene, em Pentápolis, parte da Líbia, que fazia fronteira com o Egito, em que, mediante inúmeros milagres que lá obrou, conduziu vários à fé e derrubou muitos templos idólatras. Levou a luz do Evangelho também a outras províncias da Líbia, a Tebaida, bem como aos outros nomos do Egito. A nação egípcia era a mais supersticiosa que havia no mundo conhecido, mas a bênção de Deus, prometida pelos profetas, foi plenamente derramada sobre ela durante o mistério deste apóstolo. Ele empregou 12 dos seus anos neste mundo, pregando naquelas terras, antes que entrasse em Alexandria, pelo chamado de Deus, e logo formasse uma vasta e numerosa igreja. Segundo Fleury, acredita-se que a maior parte dela se compunha de judeus convertidos, e dessa mesma opinião partilha São Jerônimo e Eusébio, o que acrescenta que esses hebreus eram os terapeutas que descreveu Filon, os primeiros a lançar os fundamentos da vida ascética no Egito. Os prodigiosos progressos na fé fizeram que os gentios se voltassem contra este Galileu, e por essa razão o apóstolo deixou a cidade, tendo nomeado Santo Aniano, seu bispo, no 8º ano de Nero, e 62 de Nosso Senhor. E assim retornou a Pentápolis, onde pregou por 2 anos, e depois visitou sua igreja de Alexandria, cuja fé e graça se encontravam dilatadas. O apóstolo encorajou os crentes e se retirou. A crônica oriental diz que foi a Roma. Em seu retorno a Alexandria, os gentios o chamavam de mago, por causa dos milagres que obrava, e por fim quiseram dar cabo da sua vida. Deus, não obstante, permitiu que se escondesse por algum tempo do furor dos infiéis. Finalmente, numa festividade pagã do ídolo Serapis, alguns que estavam destinados a descobrir onde se ocultava o santo, viram-no oferecendo a Deus a oração de obração ou missa. Cheio de satisfação por tê-lo em suas mãos, capturaram-no e amarraram os pés com algumas cordas e o arrastaram pelas ruas, dizendo aos brados que era necessário levar o boi a Bucolis, um certo perto do mar, cheio de rochas e precipícios, onde por acaso pastavam os rebanhos. Isso aconteceu num domingo, do dia 24 do ano de 68 de Cristo e 14 do reinado de Nero, quase 3 anos da morte de São Pedro e São Paulo. Por todo aquele dia, Marcos foi arrastado pelas ruas e praças e banhado as pedras com seu sangue, deixando pedaços da carne por onde ia. Não parou de orar e dar graças a Deus todas as horas em que padecia tais tormentos. Pela noite, o meteram numa prisão escura, na qual Deus o confortou em 2 visões que Beda também menciona em seu martiriológico. No dia seguinte, voltaram e arrastá-lo como no anterior, até que no dia 25 de abril expirou em grande alegria. É esta data que observam as igrejas orientais e ocidentais. Os cristãos juntaram os pedaços de seu corpo dilacerado e o enterraram em Bucolis, onde os fiéis então comemoraram a se reunir em oração. Seu corpo era guardado com grande honra em uma igreja que foi edificada no mesmo local, em 310. E no final do século IV, o santo presbítero São Filóromo fez uma peregrinação de Galácia até lá, para visitar sua tumba, como relata Paládio. Em Alexandria, no século VIII, seu corpo ainda era venerado numa sepultura de mármore, e mesmo sob o domínio dos muçulmanos. Dizem que foi mediante furto que levaram seu corpo a Veneza, em 815. Bernardo, monge francês que viajou ao Oriente no ano de 870, escreveu que os restos mortais de São Marcos já não estavam mais em Alexandria, porque os venezianos os haviam levado para alguma de suas ilhas. Afirma que estão hoje depositados na esplêndida Basílica de São Marcos, ocultados sob alguma de suas enormes colunas, para que não os pudesse furtar, e dessa forma é com grande devoção venerado como o principal padroeiro de Veneza. Muito bem, meus amigos e amigas. Essa é a história do grande evangelista São Marcos, que é meu xará também, que viveu sua vida totalmente tomada pela palavra de Deus, ao ponto de cumprir a palavra, que o servo não é maior que o seu senhor. Rezemos, pedindo a grande graça deste grande mártir, que doou sua vida por amor a Deus e aos irmãos. Rezemos, pedindo o fim da pandemia,
como aqueles que estão nos hospitais e UTIs, que sejam revigorados pela força do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Marcos Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.